acordo com a pesquisa Doação Brasil de 2022 do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, somente as doações feitas em dinheiro por pessoas físicas naquele ano chegaram a mais de 12 bilhões de reais. Ainda segundo o estudo, 84% da população brasileira fez algum tipo de doação. No artigo 5º de hoje vamos falar sobre esse ato de solidariedade e também sobre os financiamentos coletivos. Antes, vamos ver o que diz o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E para falar sobre esse tema, eu recebo Janaína César Dolles, advogada de Direito Civil, e Ângelo Prata de Carvalho, advogado de Direito Digital. Muito obrigada, pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Janaína, eu queria que a senhora começasse explicando o que o Código Civil fala sobre o ato de doar. O Código Civil estabelece o ato de doar como um contrato. É um contrato que tem uma obrigação aí, em termos gerais, unilateral, em que alguém dispõe de parte dos seus bens ou ativos em favor de um terceiro. Então, basicamente, essa é a estrutura da doação no nosso código. Doutor Ângelo, e como é que funciona essa questão do financiamento? Essa modalidade aí de que é uma forma de doar também, né? Exato. O financiamento coletivo é uma forma de doar, mas uma forma de doar que está alinhada com a cultura digital, com a cultura da internet. Geralmente reconhecida como, a partir da expressão inglesa, crowdfunding, que nada mais é do que o financiamento pela multidão, o financiamento coletivo, que nada mais é do que uma espécie de vaquinha virtual, em que pessoas que não necessariamente se conhecem se unem em torno de um objetivo que precisa atingir uma determinada meta financeira, podendo esse objetivo ser beneficente, por exemplo, pode ser para apoiar um determinado projeto cultural, algum projeto educacional. Sempre pela internet, então? Sempre pela internet, exatamente. Doutora Janaína, toda doação, seja através de um financiamento coletivo, seja de uma doação direta, ela tem que ser registrada? Como é que isso pode ser feito? Então, em regra, as doações obedecem à necessidade de um contrato ou escritura. A gente fala de escritura, por exemplo, quando você vai doar um bem imóvel, você faz uma escritura de doação e essa escritura de doação é levada a registro. E aí, nesse registro, você pode estabelecer cláusula de incomunicabilidade, empenhorabilidade, algumas regras ali, algumas condições para essa doação que foi feita. Isso no caso de imóveis, por exemplo. No caso de bens móveis ou valores maiores, você pode fazer um instrumento particular. E é importante pensar assim, se a pessoa é casada, vai precisar de autorização do cônjuge. Agora, a doação verbal, essa doação mais simples, ela é permitida quando o valor é menor. E aí, a gente pode perguntar, mas quando que o valor vai exigir um instrumento ou não? Isso é aferido, segundo a jurisprudência, de acordo com o patrimônio daquele que doa. No caso do financiamento coletivo, doutor Ângelo, existe uma legislação específica que regulamenta? Existem normas voltadas a regular situações específicas, como, por exemplo, o financiamento coletivo para fins eleitorais. No entanto, o financiamento coletivo, de maneira ampla, muito embora existam algumas iniciativas no Poder Legislativo no sentido de regulamentar plataformas que recebam essas doações vindos de uma coletividade indeterminada, não existe ainda um marco normativo geral. Mas nós temos, por exemplo, as preocupações associadas às eleições, propriamente ditas, que está na Lei das Eleições, na Lei 9.504, que ali você vai ter preocupações associadas, por exemplo, à publicidade da plataforma digital em que vai receber essas doações, ao registro dessas doações nessa plataforma, à observância aos limites associados às doações que são próprias às campanhas eleitorais. Nós temos uma outra modalidade de financiamento coletivo, já um pouco diferente, acho que a gente pode falar um pouco mais adiante, que está lá, que é o chamado equity crowdfunding, que tem a ver com a obtenção de investimento por meio dessas plataformas, também com preocupações associadas à transparência. Mas, por enquanto, nós não temos um marco normativo que regule, em geral, as plataformas digitais que recebem essas doações, por exemplo, para finalidades culturais, para projetos educacionais, projetos, inclusive de engenharia, projetos grandes e tudo mais. Isso a gente ainda não tem. Bom, e a gente recebeu uma pergunta de telespectador exatamente sobre esse tema. Vamos conferir. Quais os modelos de financiamento coletivo que existem no Brasil? Doutor Ângelo, o senhor já começou a explicar aí, mas deixa claro aí para a gente quais são esses modelos.
Não, maravilha. Acho que a gente pode partir de um modelo geral mais ou menos a partir dessa característica, né, do próprio conceito de financiamento coletivo. Financiamento coletivo envolve a instalação de uma plataforma, ou seja, a existência de uma plataforma digital que vai congregar esses esforços, essas doações de várias pessoas voltadas, por exemplo, a uma finalidade beneficente, a uma finalidade cultural, uma finalidade educacional. E aí existem dois modelos que são bastante importantes e estão vinculados a finalidades bastante socialmente relevantes, que são, as doações, o financiamento coletivo de campanhas eleitorais, e aí o TSE acompanha de maneira bastante próxima esse modelo desde 2017, quando houve uma reforma eleitoral, uma alteração na Lei 9.504, que permitiu essa modalidade de financiamento de campanha, e existe um modelo bastante interessante, regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, por norma específica do órgão regulador do mercado de capitais, que aí a gente não vai nem estar falando exatamente de doação, mas o investimento coletivo. O objetivo não é oferecer dinheiro para um projeto beneficente, pelo contrário, o objetivo é tornar-se investidor, tornar-se sócio, por assim dizer, de uma maneira mais facilitada. Muitas modalidades. Agora, falando sobre doação, doutora Janaína, o que é a doação inoficiosa? Porque esse termo chama atenção. O termo doação inoficiosa, ele era utilizado lá no Código Civil de 1916. Ele já não é utilizado expressamente na lei como tal, porém permanece sendo tratado assim tanto na jurisprudência quanto na doutrina. O que significa? É aquela doação que excede a legítima ou a reserva. Quer dizer, todo mundo pode doar, mas a gente não pode doar quando a pessoa tem herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes e cônjuges. Ele tem que manter a reserva legítima. Essa legítima é 50% do seu patrimônio. Bom, e a gente vai continuar falando sobre isso. Vamos assistir primeiro uma reportagem sobre decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tipo de doação. No caso analisado, os herdeiros do falecido ajuizaram ação de nulidade de doação de imóvel contra a donatária, ou seja, a pessoa que recebe a doação. O juiz julgou o pedido procedente e decretou a nulidade integral da doação sob o fundamento de que o falecido, ao dispor do patrimônio, não observou o valor que deveria ser reservado aos herdeiros necessários, que é de 50%. É 50% disponível, 50% para proteger os herdeiros. O que excede, o que é disponível, é doação inoficiosa. E essa discussão aí de verificação do patrimônio é feito no momento da liberalidade, no momento em que o doador quis doar. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da donatária para limitar a nulidade à parte que teria excedido a porção disponível do patrimônio. No STJ, a beneficiária da doação sustentou que, seja ao tempo da liberalidade, seja ao tempo do falecimento, o bem doado pelo falecido era muito inferior aos ativos financeiros que ele possuía no exterior, os quais seriam capazes de garantir a legítima dos herdeiros. A terceira turma deu provimento ao recurso especial a fim de julgar improcedente o pedido de nulidade da doação. A relatora ministra Nancy Andrighi apontou como fatos incontroversos no processo que a doação ocorreu na época em que o falecido possuía mais de 2 milhões de dólares em ativos financeiros no exterior e que o imóvel em discussão não valia mais do que 50% de tais ativos. Doutora Janaína, a jurisprudência fala que essa conta ela tem que ser feita no momento em que foi registrada a decisão de deixar em doação no testamento e não na data do falecimento do doador. O que motiva esse entendimento? O que a ministra está dizendo é, o cálculo tem que ser feito nesse momento em que foi feita essa doação, embora na abertura da sucessão o valor do patrimônio era outro, porque você verifica naquele momento se obedeceu à legítima ou não. Quer dizer, se houve uma depreciação do patrimônio no futuro e os herdeiros perderam, enfim, porque houve uma doação anterior, isso não é causa de nulidade. Basicamente é isso. E o que a lei fala sobre doação para cônjuges ou para quem está em união estável, por exemplo? Então, no caso de
da pessoa ser casada no regime da comunhão universal de bens, a gente tem que fazer um pacto antinupcial. Nesse pacto, a gente prevê que vai ser comum ali as dívidas pretéritas, os bens pretéritos, presentes e futuros. Então, nesse caso, a jurisprudência entende que a doação entre cônjuges em comunhão universal de bens, ela é impossível, porque já há uma comunhão. Então, assim, tudo que é, né, você é casado em comunhão universal, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. A não ser bens de uso pessoal. Aí a gente poderia talvez pensar em doação, por exemplo, um presente. Do Dia dos Namorados eu dei para você um perfume. Então é uma coisa assim, mas doação de imóvel, doação não existe. A mesma coisa se aplicaria no caso da união estável e do regime de comunhão parcial. Vai funcionar da seguinte maneira: aqueles bens que foram adquiridos de maneira onerosa durante o casamento, aplica-se a mesma lógica, ou seja, eles são de propriedade comum do casal, então não faria sentido doação. O que a gente pode dizer aí, a jurisprudência fala em transmissão de ativos. E para o financiamento coletivo, existe um limite que a pessoa pode doar ali, doutor Ângelo, ou ela pode se desfazer livremente do patrimônio dela se ela quiser? Bom, a gente poderia dizer que, de maneira geral, não existe uma limitação associada ao financiamento coletivo em virtude da ausência de regras sobre o financiamento coletivo. Então, a exceção, claro, da legislação eleitoral, da legislação da regulação do mercado de capitais, porque aí vão existir limites associados à proteção dos interesses envolvidos em cada uma dessas searas. Agora, na medida em que o financiamento coletivo pode ser interpretado como doação, ou seja, a participação em uma plataforma de financiamento coletivo pode ser lida como uma doação, aí vão se aplicar as limitações associadas ao regime da doação ou ao regime do contrato de doação, como a doutora Janaína mencionou. Ou seja, não há um limite pré-estabelecido pela lei, mas o Código Civil determina que eu não posso doar meus bens de tal maneira que eu fique incapaz de garantir a minha subsistência, ou que eu não tenha bem suficiente para isso, ou que eu não tenha proventos necessários para garantir os meus alimentos, ou seja, a minha sobrevivência. Bom, nossa conversa está interessante aqui, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre a legislação que determina o que pode ser feito ou não em caso de doação e também como acontecem os financiamentos coletivos. E eu continuo conversando sobre isso com Janaína César Dolles, advogada de Direito Civil, e com Ângelo Prata de Carvalho, advogado de Direito Digital. Doutora Janaína, a Receita Federal permite atualmente o registro e a dedução de doações feitas por pessoas físicas. Como é que isso acontece na prática? Na prática, a pessoa vai fazer a doação para aqueles fundos que são administrados pelos municípios, estados ou pela União, que são destinados à infância ou à pessoa idosa. Então, ela vai fazer essa doação, vai pegar o recibo e vai poder deduzir do valor devido de imposto em até 6%. Se a pessoa não tiver feito no ano anterior, né, no momento da declaração, ela vai fazer o cálculo aí de quanto ela tem para pagar de imposto e aí ela vai optar ali lá no aplicativo de declaração pela doação de até 3% para cada um desses fundos. E a pessoa física também pode doar no caso de esportes e fundações vinculadas ao esporte autorizadas pelo Ministério da Cidadania, no percentual de até 7%. E no caso da pessoa fazer uma doação durante o ano ali, isso garante algum abatimento ali no imposto que ela teria que pagar, por exemplo? Não, na verdade tem que ver que sejam instituições ligadas a essa regulamentação aí da Receita. É bem fácil o pessoal identificar, é só entrar no site da Receita, tem os manuais, é bem intuitivo para fazer e vale a pena, né? Doutor Ângelo, e no caso do financiamento coletivo, isso também pode ser usado ali para efeito de imposto de renda?
Pois é, no caso do financiamento coletivo isso se torna bastante difícil. Claro, a declaração dessa doação, da participação no financiamento coletivo, ela vai precisar ser declarada com ainda maior razão quando a gente vai falar do investimento coletivo lá naquelas normas da CVM. Mas ainda é um tanto quanto nebulosa essa possibilidade de vinculação das doações realizadas no âmbito de financiamento coletivo a essas possíveis deduções que a doutora Janaína mencionou, em razão da falta de regulamentação. Agora, já que estamos falando de imposto aqui, né, doutora Janaína, é importante as pessoas saberem que quando elas doam um bem ou uma quantia em dinheiro, elas precisam pagar ali um imposto para depois não serem pegas de surpresa, né? Exatamente. Na verdade, a pessoa que está recebendo a doação é que teria que recolher o imposto. No caso, é o imposto ITCD, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes, né, e doação, que se aplica aí na transmissão pelo falecimento, no inventário e também nas doações. Então, assim, sobre o ITCMD é interessante dizer o seguinte, a gente tem um imposto estadual, então cada estado vai ter a sua alíquota, vai ter também regras de isenção desse imposto. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal a gente não tem isenção para nenhum valor específico. Vai ter isenção, por exemplo, se a doação é feita no caso de habitação popular. Aí tem uma isenção. Em São Paulo, por exemplo, não, você já consegue doar até 25 mil unidades tributárias de São Paulo, unidades fiscais de São Paulo, que dá mais ou menos R$88 mil por ano, são isentos, e aí depois os percentuais começam em 4% e vai até 7%. Também há isenção no caso daquelas instituições lá que têm isenção tributária da Constituição Federal, lá do artigo 150, inciso 6º, que são as instituições religiosas e as associações beneficentes a elas vinculadas, os partidos políticos. Então, né, o próprio Estado vai... Se alguém decidir doar um terreno para o governo não vai pagar o imposto. Então, nesse caso, há essas deduções. Mas, em princípio, toda doação deveria ser declarada porque há uma taxa, né, um tributo a ser pago. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Quais os cuidados que uma pessoa deve ter ao doar em uma plataforma digital de arrecadação? Doutora Ângela, acho que essa pergunta é muito importante porque a gente quer doar, mas quer ter a certeza que foi para a pessoa certa, o benefício certo, né? Com toda certeza, essa pergunta é extremamente importante. Eu acho que ela pode ser feita sempre que a gente vai se comprometer com alguma questão, alguma plataforma, algum site na internet, né? Quando que eu vou oferecer meus dados? Isso já deve ser preocupante. Agora, quando eu vou oferecer meu dinheiro para um determinado sujeito que se apresenta como idôneo para receber doações, para receber esses aportes, especialmente quando vinculados a uma finalidade nobre, a fins beneficentes, ao financiamento de projetos culturais, educacionais e tudo mais, a minha opinião é que a gente sempre precisa checar, sempre precisa doar para plataformas confiáveis, avalizadas por pessoas confiáveis, pessoas conhecidas, seja pessoalmente, seja pessoas publicamente conhecidas. E, na pior das hipóteses, eu sempre tenho um conselho que é: ligue. Tente ter um outro contato para além daquele simples contato na internet, aquela imagem que você recebe no WhatsApp, por exemplo, numa rede social, que a gente não precisa se limitar àquilo ali. A gente fazer pode a checagem, checar, né? Exatamente, falar com quem a gente conhece, ligar para aquela pessoa que se apresenta como o destinatário das doações, até para garantir a idoneidade, garantir a destinação adequada desses recursos. A gente viu recentemente, com a tragédia no Rio Grande do Sul, diversas campanhas de doação e, infelizmente, a gente teve notícias também de golpes envolvendo essa causa que é tão nobre, né? Onde denunciar quando se tem notícia de um golpe com financiamento coletivo? Perfeito. Isso, existem, claro, situações diversas que podem acontecer, porque nas tragédias que vêm acontecendo no Rio Grande do Sul, agora no esforço de reconstrução, a gente viu várias situações bastante interessantes de pessoas naturais, pessoas individuais que se reuniram e fizeram campanhas nas redes sociais para receber doações e vieram sempre, muitas vezes pelo menos, prestar contas, demonstrar as ações que vinham sendo feitas. Isso é importante a gente ressaltar aqui, né? Tem campanha séria, sim. É só a gente prestar atenção e aí denunciar, né? Exato. E de todos os tamanhos, por pessoas individuais, por entidades maiores. Existem campanhas locais, extremamente locais, que fazem um impacto bastante grande, né? E, claro,
em caso de, quando a gente fala do financiamento coletivo, ou seja, de plataformas digitais que oferecem, supostamente oferecem esse serviço, e muitas vezes é importante notar, porque muito embora sejam doações, pode haver taxas administrativas que também estão em cima disso, ou seja, pode haver, para além do desvio dessas verbas doadas, uma cobrança não percebida em cima dessas doações que pode, claro, muitas vezes afetar a própria finalidade nobre que se busca supostamente com aquela plataforma. Então, é possível tanto, enfim, denunciar às autoridades policiais, Ministério Público, em razão da possibilidade de cometimento de crime, de estelionato, por exemplo, associados ao próprio desvio dessas verbas e da apresentação de uma plataforma fraudulenta, mas além disso, não se pode esquecer que é um serviço regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se pode acionar o PROCON, se pode acionar o Judiciário, também o Ministério Público, evidentemente. Ou seja, existem várias frentes que podem ser acionadas para coibir abusos nas plataformas digitais de financiamento coletivo. E falando sobre campanhas de doação de forma geral, doutora Janaína, não só pelo meio digital, o que pode acontecer com uma pessoa que promove uma campanha fraudulenta com fins ali só de enriquecimento pessoal? Então, a pessoa que promove a campanha fraudulenta incorre no crime de estelionato, né? Como o doutor estava falando. Então, vai haver aí, até é importante falar isso, por causa desses financiamentos coletivos, o pessoal pode pensar assim, não, mas aí como foi uma coisa, o Ministério Público vai tomar ação, eu não preciso me movimentar. E não é assim, o crime de estelionato, ele depende de representação, então a pessoa tem que ir até a delegacia de polícia e pedir, fazer a representação para que seja feito a condenação daquela pessoa e sendo em ambiente virtual, há aí uma causa de aumento de pena. Então, a pena passa de 1 a 5 anos, que é uma pena, no caso assim, da pessoa física, para se o crime foi cometido no ambiente virtual, vai de 4 a 8 anos. E ela pode ser obrigada a devolver esse dinheiro também? Como é que isso acontece? Já, se for, por exemplo, doação de diversas pessoas, o que é feito com esse valor? Ela pode ser obrigada a devolver, sim. Então, é por isso que dentro da condenação penal tem a questão da reparação do crime também, além de, eventualmente, indenização por dano moral, etc. E vamos à última pergunta de telespectador. Quando a doação pode ser anulada? Doutora Janaína, existe essa previsão legal? Então, a doação, em regra, ela não vai ser anulada. Ela só poderia ser anulada se houve um vício de consentimento. Então, exatamente nesse caso, eu doei para Maria, mas, na verdade, quem estava recebendo a minha doação era José, ou seja, eu fui vítima de um engano e tal, e aí, então, essa doação poderia ser anulada. O que a gente tem, e que é importante talvez dizer, são as hipóteses de revogação da doação, que é quando aquela pessoa para quem eu doei incorre em comportamento indigno ou não cumpre alguma cláusula, uma condição que eu coloquei para aquela doação. Agora, doutora Ângelo, de acordo com a pesquisa Doação Brasil 2022, a digitalização das plataformas de arrecadação, bem como a exposição às campanhas em redes sociais, tem impulsionado as doações, né? De que forma que o meio digital tem sido importante para o fortalecimento dessas campanhas? Eu acredito que tenha sido importante no sentido de facilitar e amplificar as campanhas de doação, porque eu acho que as plataformas digitais, as redes sociais permitem que a informação a respeito das campanhas chegue a um público muito maior e as plataformas digitais de financiamento coletivo permitem que determinados projetos sejam concretizados a partir de doações menores, talvez, a partir de um número maior de pessoas doando menos, e então facilitando o atingimento dos objetivos pré-determinados de uma forma muito mais fácil. Então, e isso está muito relacionado à cultura da internet, a ideia, a gente fala em economia do compartilhamento, mas também a economia de multidão, ou seja, como, daí vem a palavra crowdfunding, inclusive, né? Ou seja, como é possível verificar a união fazendo a força nesse sentido, a união de pessoas que muitas vezes não se conhecem. Então, vai passando. Exato. Né? Então, as plataformas digitais permitem chegar em lugares, em pessoas que provavelmente não seriam atingidas sem essas ferramentas. Então, claro, a gente precisa do adequado amparo jurídico, da adequada segurança, da adequada confiabilidade dessas plataformas, mas certamente que se pode ver muitos objetivos nobres, muitas finalidades virtuosas vindas daí.
Bom, gente, muito obrigada aqui pela participação, doutora Janaína, doutor Ângelo, por todos os esclarecimentos tão importantes para as pessoas doarem, mas com segurança, né? E o Artigo 5º de hoje fica por aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas e nos acompanhar pelas redes sociais. Você encontra a gente pelo @rádio e TV Justiça. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!